Olá, meu nome é Deise Rayane e o meu grupo vai falar sobre o tema Fisiologia da Obesidade. Eu vou falar o que é a obesidade e a epidemiologia. A obesidade ela é definida pelo acúmulo de tecido adiposo no organismo. A Organização Mundial de Saúde conceitua a obesidade como uma doença crônica. Ela é de difícil etiologia e de controle complexo. Ela é considerada também um transtorno alimentar. É uma doença multifatorial, inclui fatores ambientais, como por exemplo inatividade física, má alimentação, fatores genéticos, fatores intrauterinos, fatores sociais. A Aline ela vai discorrer detalhadamente sobre esses fatores. Eu vou falar agora sobre a epidemiologia. O Ministério da Saúde afirma que a obesidade ela é um problema, né, de saúde pública, em que cerca de 10% dos brasileiros são obesos e 40% estão no sobrepeso. Ou seja, metade da população caminha rumo à obesidade. A gente, sou a Aline, né? Vou dar sequência aqui ao nosso trabalho sobre fisiologia da obesidade e trouxe também uma questão para a gente poder iniciar, né? Tô aqui olhando o tempo para ver se a gente não extrapola, para a gente poder iniciar. Esse questionamento é: obesidade, ela é doença, né? Então, assim, segundo o que a gente pesquisou, então muitas pessoas não encaram a obesidade como sendo uma doença, sendo que a gente sabe que é uma doença crônica, multifatorial, ou seja, que a gente tem inúmeros fatores para nomear a esse caso, como por exemplo, a não disponibilidade para fazer atividade física, má nutrição, processos psicológicos, sociais, todos eles envolvem essa multifatoriedade que acabam acarretando realmente a obesidade como uma doença crônica, né? Então, o que a gente pode deduzir dessa doença em si? Né? Nós temos alguns fatores que são importantes a gente levar em consideração. Eu vou falar um pouquinho, né, mais sobre a questão da mãe, né, do feto em si. Então, esses fatores, durante o período gestacional, os tecidos e órgãos, eles atravessam alguns períodos críticos no desenvolvimento, né? E esses períodos, eles também estão relacionados ao período de maior desenvolvimento ou atividade nas alterações celulares, né? Que fazem com que qualquer problema ocorrido nesse período crítico, né, de desenvolvimento desencadeie alguns problemas futuros para o feto, né? A exemplo disso, a gente tem aí o quê? A própria desnutrição, a não nutrição, né, correta ou adequada. A gente tem também a própria regulação do consumo, né, alimentar, que foi visto também em uma outra pesquisa que essa regulação ela tem muito a ver a gostos e preferências da mãe, né? Ou seja, os alimentos que a mãe mais gostava eram os alimentos que futuramente o seu feto, o seu bebê, né? Feto não, feto é quando ainda está dentro. Mas futuramente era o que o seu bebê mais gostava quando estava fora. Então, visto isso, né, foi avaliado em vários aspectos, inclusive o que acontecia dentro do útero, que poderia influenciar negativamente, né, nesse desencadeamento da obesidade. A gente fala um pouquinho sobre a reprodução, significa que esses insultos, né, eles aumentavam a quantidade de gordura, né, propiciando mais adiante alguns problemas cardiovasculares no seu filho, né, e também, né, essa questão da resistência à insulina que estava intimamente ligada, né, tanto podendo provocar realmente a diabetes como problemas cardiovasculares, né, no seu filho. Ou seja, no último slide, eu não sei se vocês tiveram acesso, tem lá o que a mãe consome, né, interfere diretamente
no seu filho, né? Todos esses períodos que acontecem com a mãe durante a gravidez vai interferir diretamente na saúde do seu feto. Para a gente poder finalizar, né? Quanto maior esses valores, esses adipócitos, né? Maiores as secreções de citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, elas acabam por desencadear realmente vários problemas na obesidade, como a obesidade, né, através de outros problemas decorrentes, como a gente falou já no início, né, problemas multifatoriais, como a diabetes, como problemas cardiovasculares, problemas realmente na reprogramação fetal. E para a gente poder finalizar, né, falar um pouquinho sobre a síndrome metabólica, né, para a gente poder concluir esse assunto, até porque eu acho que eu já falei um pouquinho demais, né. Então, alguns estudos, né, apontaram que mães que sofreram durante esse período, né, uma má nutrição ou uma subnutrição, né, durante esse período onde elas estavam gestantes, elas acabaram desenvolvendo adipócitos e tiveram. Olá, eu sou Lorena, sou estudante de nutrição, terceiro período, e eu estou aqui para falar sobre a malnutrição e a segurança alimentar. O que esses dois temas têm em comum? O que seria essa má nutrição? A má nutrição, ela engloba tanto a desnutrição por carências nutricionais, sejam ela por falta de proteínas, por falta de ácidos graxos, por falta de energia e por falta de micronutrientes, tanto quanto os quadros clínicos, pela ingestão excessiva de nutrientes que vão gerar a obesidade, dentre outras doenças, né? A gente vai ressaltar que a maioria dos casos de malnutrição vai estar ligada exclusivamente pelo excesso ou exagero de nutrientes, pela ingestão calórica, que vai estar sempre ligada a isso. E o que a segurança alimentar tem em comum com a malnutrição? A segurança alimentar, primeiramente, seria o quê? A segurança alimentar, ela pressupõe as diversidades das necessidades humanas. E o que seria isso? Seria o acesso à moradia, seria a disponibilidade aos alimentos, o acesso à educação, o acesso aos serviços de saúde. Foi feita uma pesquisa com 47 países para comparar o perfil do consumo alimentar com o menor rendimento e com o maior rendimento. Ou seja, foi feita uma pesquisa com o rendimento per capita maior e alto dos países altos e baixos, com as diversidades dietéticas. O acesso à moradia seria a disponibilidade aos alimentos, o acesso à educação, o acesso aos serviços de saúde. Foi feita uma pesquisa com 47 países para comparar o perfil do consumo alimentar com o menor rendimento e com o maior rendimento. Ou seja, foi feita uma pesquisa com o rendimento per capita maior e alto dos países altos e baixos, com as diversidades dietéticas. E eles observou o quê? Que as dietas que são feitas com as rendas que são mais altas, a diversidade dessas dietas vão ser bem maior. E eles observaram também que mudando a composição dessas dietas, mudando os hábitos alimentares, iam ser refletidas na disponibilidade de cada nutriente. Além disso tudo, tanto os desequilíbrios quantitativo e qualitativo, eles vão estar ligados exatamente a essa má nutrição. E o que isso pode prejudicar a nossa saúde? Tanto de idosos, jovens, crianças, elas vão estar sendo prejudicadas, vão estar ameaçadas a estar tendo doenças crônicas não transmissíveis, que são elas o quê? Doenças cardíacas, doenças, o câncer, né? O diabetes e exclusivamente a obesidade. Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid e eu vim aqui falar para vocês um pouco como funcionam, o que são, né, as adipocinas, né, que estão ligadas aí com a obesidade e as suas divisões. Então, adipocinas é uma proteína secretada pelo tecido adiposo branco e também outros tecidos
podendo ser ou não uma citocina que influenciará não só na função adipocitária, mas também na liberação em níveis séricos e afetará muitas vias metabólicas, onde temos adipocitinas reguladoras da homeostase energética, que temos a leptina, resistina e a adiponectina, onde na leptina, que tem efeitos pleitróficos, regulará o funcionamento do sistema neuroendócrino, que são ligados à homeostase energética, e vai entrar também a questão do controle alimentar. Então, a deficiência, ou resistência dessa molécula causará a hiperfagia e também a obesidade. E também temos a resistina, que é uma adipocina pró-inflamatória, que é secretada por monócitos e adipócitos e expressa em indivíduos magros. Porém, em indivíduos obesos, possui níveis elevados dessa resistina. E temos a adiponectina, que possui ação anti-inflamatória, reduzindo os níveis séricos das adipocinas pró-inflamatórias e contribuindo para a homeostase pós-prandial da glicose e de lipídios, provocando justamente o aumento da oxidação das gorduras. E também temos as proteínas da fase aguda, que são a apitoglobina, e metalotineima, e também temos a amiloide acérica, onde na amiloide acérica pertence a uma família de proteínas envolvida na resposta inflamatória da fase aguda, e a concentração sérica dessa proteína se correlaciona positivamente com o índice de massa corporal e a adiposidade. Então, a expressão do gene e os níveis circulantes dessa proteína, de questão, que é a amiloide acérica, estão relacionados ao estado nutricional e também diminui em resposta à perda de peso. Aí também temos a metaloteneima, que é uma expressão gênica e proteica, que foi detectada no tecido adiposo de roedores e humanos, porém, o seu efeito fisiológico não foi bem reconhecido, Mas os camundongos que expressaram a que expressaram a metalotioneima apresentaram um quadro, de obesidade. E, por fim, temos a apitoglobina, que é uma glicoproteína encontrada no fígado e que em indivíduos obesos frequentemente apresentam concentrações plasmáticas elevadas, Então, e que também tem mostrado correlação positiva em relação à adiposidade que foi evidenciada em humanos. Então, observou-se que as substâncias sintetizadas pelos adipócitos são bastante diversificadas, e desenvolvem ações fisiológicas necessárias para o balanço energético. Mas, essas substâncias em excesso promovem a desarmonia, da homeostase, desencadeando o processo de inflamação contínuo e controlado, que é apontado como o principal fator danoso da obesidade. Quimiocinas. Primeiramente, a proteína quimiotáxica de monócito. Essa proteína apresenta-se elevada no tecido adiposo de indivíduos obesos e estimula o recrutamento de macrófagos pelo tecido adiposo. É estimulada pela insulina, resistina e hipóxia e acredita-se que ela contribui para o desenvolvimento de resistência à insulina. A segunda quimiocina é o fator inibidor de migração de macrófagos. Sua concentração plasmática está correlacionada com o índice de massa corporal. Possui atividade pró-inflamatória, reduz a apoptose de macrófagos, neutraliza a ação supressora de glicocorticoides sobre o sistema imune e estimula a expressão fator de necrose tumoral sobre as células do sistema imune periférico.
Agora, os fatores homeostáticos e hemodinâmicos. Primeiro, o inibidor ativador do plasminogênio. A elevada concentração plasmática desse inibidor está associada a doenças cardiovasculares e tromboembolíticas, que estão presentes nos quadros de obesidade e hiperinsulinemia. Esse inibidor, ele regula a homeostase vascular, inibindo a fibrinólise, e reduz a atividade das enzimas ativadoras do plasminogênio tecidual e do plasminogênio tipo uriquinase. E também o angiotensinogênio, que são produzidos por adipócitos maduros a partir de depósitos do tecido adiposo, principalmente o visceral. Tem uma grande incidência de problemas cardiovasculares presentes nos quadros de obesidade, ou seja, indivíduos obesos têm um aumento nessa secreção. O resultado da ativação do angiotensinogênio estimula a liberação e a produção de prostaciclinas, que agem como sinalizadores para a transformação de pré-adipócitos em adipócitos. Temos também as citocinas. Primeiramente, o fator de necrose tumoral, que é uma citocina multifuncional que regula processos biológicos e celulares. Essa citocina ela é secretada por vários tipos de células, principalmente por macrófagos e linfócitos T. Na obesidade, o fator de necrose tumoral encontra-se elevado, e isso está relacionado com o desenvolvimento de resistência à insulina. A interleucina 6 é produzida por vários tipos de células e tecidos, incluindo o tecido adiposo e os adipócitos. Em indivíduos obesos e diabéticos, a concentração sérica dessa citocina encontra-se elevada. Em adipócitos e hepatócitos, ela inibe a sinalização de insulina. No músculo esquelético, ela estimula a oxidação de ácidos graxos e a captação de glicose. Já no hipotálamo, através da ação endócrina, ela participa da regulação do balanço energético. Interleucina 8. A interleucina 8 ela aumenta com a obesidade e está relacionada positivamente com o grau de adiposidade. Esta citocina ela atua como, por exemplo, quimiotáxico para neutrófilos e linfócitos T. Reduz a atividade dos inibidores de tecido específico de metaloproteínas, aumentando a liberação local de metaloproteínas degradadoras de matriz extracelular aterosclerótica. Interleucina beta. Bom, o tecido adiposo é um dos principais produtores da interleucina beta. Em indivíduos obesos, essa interleucina encontra-se elevada, mas o aumento também está associado com o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Essa citocina ela atua sobre a célula beta da ilhota pancreática. Com a ativação de uma molécula chamada mieloide 88, ocorre um aumento no processo inflamatório da célula beta, induzindo a desnutrição dessa célula, ou seja, tornando-se um indivíduo diabético tipo 2 não insulino dependente a diabético tipo 2 insulino dependente. Interleucina 10. Na obesidade, a secreção de interleucina 10 pelo tecido adiposo é elevada, podendo ser um mecanismo contrarregulador do estado de inflamação crônica subclínico. Esta citocina, ela possui efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores. Boa noite, me chamo Maria das Graças, do terceiro período de Nutrição Noite. Ficou para mim falar e dar continuidade ao tema da fisiologia da obesidade a partir do momento que vou explicar um pouco sobre o diagnóstico e o tratamento da obesidade. De início, vou falar o que é o diagnóstico, como é feito esse diagnóstico. E então, é necessário que haja o monitoramento do estado nutricional do indivíduo a partir de uma avaliação antropométrica realizada por profissional competente. E também válido salientar que para crianças e adolescentes é feito aí um cálculo com o score Z, denominado score Z. E vai dizer o quê? Crianças de 0 a 5 anos que tiverem um score Z maior que 1 vão ter um estado de sobrepeso. Crianças com score Z mais 2 vão estar obesas e também vale para indivíduos de mais de 5 anos aos 19
onde todas as pessoas esses indivíduos que tiverem score Z maior que 2, elas vão estar obesas. Os adultos é feito o diagnóstico a partir da realização do cálculo do IMC e vai ser o IMC. IMC vai ser o cálculo simples de peso em quilogramas sobre a estatura em metros elevado ao quadrado. Esse resultado pode ser utilizado tanto por mulheres quanto por homens e ele vai ser utilizado apenas como um guia, haja vista que ele pode não corresponder à mesma porcentagem de gordura em indivíduos distintos. Então, já falando agora sobre as medidas padrões do IMC, a gente vai ter caracterizar sobrepeso quando o resultado do IMC for 25, maior que 25 a 30, e a partir de 30 a gente vai ter indivíduos já com obesidade. Agora, falando também sobre o seu tratamento, é importante relembrar que ela é multifatorial, então é bastante necessário uma equipe multiprofissional no seu acompanhamento, e também falar que é bastante recomendado na literatura aqueles programas de intervenção de mudança de estilo de vida para o tratamento, com uma equipe multiprofissional. Então, tem sido visto em algumas pesquisas a importância desses tratamentos com resultados positivos e principalmente na redução dos processos inflamatórios característicos da obesidade. E acho que já foi falado anteriormente, mas eu vou relembrar que esses processos inflamatórios, eles são recorrentes à obesidade, principalmente pelo acúmulo de adipocinas pró-inflamatórias no nosso corpo. Então, esse tratamento, esses programas de intervenção, eles vão ser capazes de ajudar na redução desses processos inflamatórios, como foi visto em alguns artigos, em alguns estudos. E também queria falar a respeito de pessoas ou indivíduos obesos que estão aí com obesidade mórbida, ou seja, acima de 40, um IMC acima de 40 por mais de 2 anos, ou que tenha um IMC de 35 e que também tenha uma doença crônica não transmissível. Então, aí vai ser recomendado, possivelmente recomendado, a realização de uma cirurgia bariátrica. Bom, e falando sobre a questão da cirurgia bariátrica, a gente vai perceber uma melhora acentuada nesse quadro de doenças crônicas e também é necessário a gente pontuar os pontos negativos, haja vista que esse ato cirúrgico pode levar a deficiências nutricionais e complicações clínicas a curto e longo prazo, ocasionado pelas alterações anatômicas e fisiológicas que vão ocorrer nesse processo cirúrgico. Então, essas mudanças vão diminuir a área de absorção, vão diminuir o tempo de trânsito gastrointestinal, então vai reduzir a absorção de nutrientes, vendo-se que 25% de proteínas vai deixar de ser absorvida, 72% de lipídios vão deixar de ser absorvida. Então, a gente vai observar uma diminuição na absorção de diversos nutrientes, tipo zinco, ferro, tiamina e diversos outros nutrientes. Então, é preciso olhar também essa questão e a importância de fazer tanto um exame nutricional, bioquímico antes, para que a gente já veja essas deficiências antes de fazer a cirurgia, e também ter um acompanhamento pós-operatório para que se faça essa observação dessas diminuições e dessas deficiências e carências nutricionais ocasionadas. Bom, e também, concluindo, a gente vê que essa questão de restrição energética é extremamente importante no processo de perca de peso, mas a gente também tem que ver os pontos negativos, que podem ser problemas como a deficiência de alguns nutrientes, desnaturação proteica e também a questão de uma dieta desequilibrada. Bom, e ressaltando essas desordens metabólicas já citadas, esses problemas relacionados à genética, a esses fatores metabólicos, a esses fatores hormonais e dentre outros, que a gente pode compreender o quão difícil vai ser esse tratamento e a necessidade de fato, como já foi falado anteriormente,
dessa equipe multiprofissional, dessa mudança de estilo de vida, dessa deixar de lado esse sedentarismo, dessa prática de exercício físico, de buscar uma dieta saudável e equilibrada e, se necessário, também buscar ajuda por cirurgia bariátrica. Enfim, são alguns dos tratamentos possíveis. O artigo por nós escolhidos para retirarmos nossas pesquisas e os dados com o tema Principais alterações fisiológicas decorrentes da obesidade. Também utilizamos os capítulos 23 e 24 do livro de Fisiologia. Eu me chamo Daniele Rodrigues. Com base em pesquisas e estudo do artigo Principais alterações fisiológicas decorrentes da obesidade, constatou-se que as principais vilãs da obesidade são as adipocinas, que estão diretamente relacionadas com mediadores inflamatórios. A obesidade vai muito além do acúmulo de gordura no tecido adiposo, resultante da quebra do balanço energético. Está associado a desordens fisiológicas que acometem alguns sistemas. Entre eles, eu vou citar para vocês o sistema endócrino-metabólico, que desenvolve diabetes mellitus tipo 2, obesidade mórbida, agudo de miocárdio e acidente vascular encefálico, além de acometer outros sistemas, como sistema nervoso, cardiorrespiratório e imunológico. Sistemas acometidos pela obesidade, influenciados pelas adipocinas, chega-se à conclusão que há grandes riscos na homeostasia e também na harmonia dos sistemas. A obesidade é um problema de saúde mundial, considerado uma pandemia que acomete grande parte da população.